Aleluia. Muita saúde, muita paz. Que os céus continuem abertos sobre nós nesta noite, onde estamos ministrando sobre o poder do Espírito Santo. Estamos compartilhando com os irmãos os resultados do Pentecostes. Nós falamos na semana passada para os irmãos. Preciso de um que fica ali, ó. Sabe ficar naquele negócio ali? Você só sabe bater aquele ali, só ali. Tá fraco. Nós começamos a falar sobre resultado do Pentecostes na semana passada. Os irmãos sabem que o Pentecostes aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Como se iniciou o Pentecostes, eles oraram durante 10 dias. Nós aprendemos na semana passada que contando desde o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo, até o dia que o Senhor foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, passaram-se 40 dias. Após esses 40 dias, a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Havia uma profecia no livro de Joel, capítulo 2, e versículo de número 28. Então a Bíblia diz que eles foram orar. E quando eles estavam orando, a Bíblia diz que veio o som como de um vento impetuoso. Vou falar só no final desta série que nós estamos fazendo sobre resultados do Pentecoste. No final eu vou falar sobre o som, sobre o vento e sobre o barulho. Só que eu estou com um problema e eu não sei se vocês vão entender. Eu disse aos irmãos, cadê a arte do resultado do Pentecostes? Eu disse aos irmãos, eita, eu dei 2 pulinhos e eu cansei. Eu disse aos irmãos que eu ia ministrar durante umas 4 terças-feiras falando sobre o Pentecostes. Mas hoje, eu não sei se felizmente ou infelizmente, veio tanta coisa na minha mente que se a gente for trabalhar mesmo nesse tema, a gente vai ficar umas 10 terça-feiras falando só em cima de Atos capítulo de número 2. Mas eu vou resumir e tentar ser o mais breve possível para nós aprendermos um pouco aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Então eu disse aos irmãos semana passada que o Pentecostes veio para mudar a história da igreja primitiva. A igreja primitiva viveu no livro de Atos dos Apóstolos, conta a história dos apóstolos e tudo que eles fizeram. E a igreja primitiva cresceu com eles, aprendeu com eles. Atos capítulo de número 2, o dia que o Pentecostes chega na vida daqueles 120 irmãos. Semana passada eu disse, quantos eram? Quantos subiram? 500 subiram para orar. Os 500 que subiram para orar, 380 desistiram e somente 120 permaneceram. Semana passada nós falamos sobre algumas coisas que aconteceu após o Pentecostes. Eu disse para os irmãos sobre 2 aspectos relacionados ao Pentecostes. Primeiro, nós falamos na semana passada que foi a experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. Vocês anotaram isso? A experiência espiritual do enchimento do Espírito Santo. E eu falei para os irmãos que onde tem o Espírito Santo, começa a glorificar a Deus, acabam-se as intrigas, cessam as acusações, some o pessimismo e muda completamente a vida da igreja. Hoje eu quero falar sobre a experiência pessoal de revestimento de poder. A Bíblia diz que a igreja precisa aprender a ser uma igreja cheia do Espírito. Toda a igreja precisa ter esse entendimento. Nós não podemos ser simplesmente um prédio. Nós não podemos ser simplesmente um ajuntamento de pessoas. Nós temos que viver o que a Bíblia nos ensina, que é o cristianismo. E preste atenção, cristianismo sem poder não é cristianismo. Há poder no Evangelho. Há poder, nós cantamos isso, há poder no nome de Jesus. Se não houver poder, nós não conseguiremos ser uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica é uma igreja que crê
nos evangelhos. É uma igreja que crê no evangelho genuíno, no evangelho verdadeiro, no evangelho da graça de Cristo. O evangelho é boas novas, é vida nova. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, se você diz que é evangélico e você não tem poder de Deus, você não pode dizer que é evangélico. Todo cristão precisa aprender isso. Evangelho sem poder não é evangelho. Evangelho tem poder de fazer coisas extraordinárias. O evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho cura, o evangelho restaura, o evangelho santifica, traz vida. O evangelho é poderoso. Então anote aí, evangelho sem poder não é evangelho. Falar em evangelho de cura, Miriam, cadê Miriam? Se preocupa não, Miriam, eu vou falar por você. Antigamente Miriam falava, né? Miriam ia lá na frente, cantava, falava. Ela disse, não, agora tem muita gente, agora eu tremo. Alguns irmãos vão lembrar que há uns 2 meses atrás chegou para nós o diagnóstico, 2, 3 meses, que a filha da Miriam estava com suspeita de câncer e estava fazendo a biópsia somente para confirmar, porque médicos disseram isso para a Deane. E vocês vão lembrar, alguns irmãos, que no meio do culto, Deus colocou no meu coração eu fazer algo. Não sei se vocês lembram. Eu mandei chamar ela não estava no culto, não foi isso? Ela estava em casa. E eu disse, liga para a Deane agora e manda ela vir aqui na igreja agora, antes de acabar o culto. Quem lembra disso? Ela veio aqui na igreja antes de acabar o culto. Eu peguei um copo com azeite e eu disse para ela, bebe. Deus vai fazer algo poderoso. Cheguei aqui na igreja, a Miriam me procurou e disse que fizeram uma outra biópsia e o médico disse que ela não tem nada. Ela não tem nada. Eu brinquei com o Sebastião e eu disse, crê não, Sebastião? O evangelho cura. O evangelho faz coisas poderosas. E tem coisas que acontecem que a gente não entende. Eu disse aos irmãos, eu não tenho esse dom de revelação, mas na hora eu mandei chamar ela em casa e ela veio. Deus faz coisas extraordinárias através do evangelho. Então, uma igreja evangélica tem que ter poder de Deus. Uma igreja sem poder de Deus, ela não é nada. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós vamos ler muito texto hoje. Romanos capítulo 1, versículo 16. Bora, Marquinhos. Pois não me envergonho de quê? Não me envergonho de quê? Por quê? Porque o evangelho é o quê? Então, crente evangélico que não tem poder, não pode dizer que é evangélico. Porque a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. É para todos. O evangelho é para todos. E o poder de Deus também é para todos. Não existe nada que impeça você receber a graça de Deus. Nada te impede de receber o poder de Deus. Nada te impede da glória de Deus envolver você. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu só vou receber o poder de Deus se eu já for batizado. Eu vou receber o poder de Deus somente se eu já tiver feito alguma liturgia que diz no estatuto da igreja. Não, 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 não. A partir do momento que eu levanto a mão, aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, eu recebo o Espírito Santo junto com Jesus. A partir daquela hora, eu posso falar em línguas antes de ser batizado. Eu posso ser cheio antes de ser batizado, porque eu recebi o poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Quantos aqui querem esse poder? Então, todos nós precisamos ter esse entendimento. O Espírito de Deus é poder. Além do Evangelho, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo também é poder. O que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7? Não vos tenho dado espírito de
covardia, mas de quê? Mas o espírito de poder. Capítulo de número 1, versículo de número 7 do livro de 1 Timóteo. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo, obrigado Diogo. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Não, é primeira? 2 Timóteo 1, 7. Vamos lá, obrigado Diogo. Ainda bem que eu tenho um tira-teima aqui, né? Para isso foi designado para pregar? Não, não é não. 2 Timóteo 1, 7. Marquinhos. Se eu não pregar hoje, a culpa é sua. Bora, Marquinhos. Aleluia. Porque Deus não nos tem dado espírito de quê? Espírito de quê? Espírito de quê? Mas o que que acontece? Então, além de nós entendermos que o Evangelho é poder de Deus, o Espírito Santo que habita em nós também é poder de Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós estamos aqui porque nós recebemos poder de Deus. Isso é uma experiência pessoal que todo cristão precisa ter. Nós precisamos ter esse entendimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Marquinhos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Eu disse para você que nós vamos ler um monte de texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, olha o que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria. Aqui não tem aquele negócio daquela linguagem que você tenta enfeitar o pavão, que você tenta usar uma linguística poderosa, que você tenta usar os verbos verdadeiros. Não tem nada disso. Paulo diz: a minha linguagem não é persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de quê? Do Espírito e de quê? Conheço um monte de pregador que fala bonito. Conheço um monte de pregador que tem uma linguagem bonita, fala palavras difíceis, Edivaldo, mas não tem poder de Deus. Mas conheço também muitos que não têm uma linguagem sofisticada, que não sabe falar nem o português direito, sabe falar nós foi, nós veio, nós vai. Não sabe nem dizer o português bem dizido, não é assim que eles dizem? Mas quando eles falam, existe poder de Deus em suas palavras. Por quê? Porque a pregação também precisa ser repleta de quê? De poder de Deus. Chacoalha quem está do seu lado e diga para ele assim: hoje, como diz o ratinho, a tampa da chaleira vai voar. Vamos sair daqui cheios do poder de Deus. Quantos creem? Se você não fala em línguas, hoje você vai falar. Aleluia. Se você ainda não foi cheio e nunca sentiu um torpedo de poder, hoje Deus vai te pegar neste lugar. Quantos creem nisso? Deus vai te pegar aqui hoje, em nome de Jesus. Então, nós precisamos ter experiências pessoais. A palavra de Deus, ela é feita através de poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses 1, 5, Marquinhos. Eu vou mandar a mensagem lá para eles ficarem espertos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas em quê? Em sobretudo no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Meu irmão, o evangelho, quando tem poder de Deus, ele chega em qualquer lugar, qualquer ambiente. A igreja precisa entender isso. Uma igreja evangélica tem que ter poder de Deus. Tem que ter o quê?
Pegue o papel e a caneta, por favor. Pegue seu celular, coloque nas notas do seu celular e anote comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesta noite. Anote aí nas notas do seu celular, anote no papel aí. Você precisa aprender uma coisa: toda a igreja precisa ter esse entendimento. Sem o poder do Espírito Santo, podemos até ter uma igreja grande, mas não teremos uma igreja viva. Sem poder do Espírito Santo, podemos até ter uma igreja grande, mas não teremos uma igreja viva. Não adianta ter uma grande igreja, não adianta ter um lugar grande, não adianta ter muitas pessoas, se essas pessoas que consistem esse ambiente são pessoas mortas. Então não adianta ter uma grande igreja, nós precisamos de pessoas vivas dentro dessa igreja. Precisamos de pessoas cheias do poder dentro dessa igreja. Olhe para mim, irmãos. Precisamos de pessoas cheias do poder lá na porta. Precisamos de pessoas cheias do poder na entrada do auditório desta casa. Precisamos cheias do poder na luz dessa igreja. Precisa de pessoas cheias do Espírito. No teclado, na guitarra, no violão, no baixo, na bateria, cantando. Uma igreja cheia que não tem poder. Não adianta ter uma grande igreja se essa igreja não tem poder de Deus. Anote outra coisa, você precisa aprender: sem o poder do Espírito Santo, podemos até ter um grande templo, mas se nós não tivermos pessoas cheias do Espírito Santo, esse templo será grande, teremos muitas pessoas, mas pessoas vazias de Deus. Nós não podemos ter pessoas vazias dentro da igreja. Hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele suporta qualquer dificuldade. Um crente cheio do Espírito Santo, ele suporta qualquer desafio. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de nada. Outra coisa que eu quero que você entenda: sem o poder do Espírito Santo, podemos até ter um culto solene e pomposo, mas nós não vamos ter convicção do pecado. Um culto solene e pomposo não tem convicção de pecado. Onde tem poder de Deus, a pessoa é convicta do pecado dela. Chegou aqui, ela tem que perceber na hora que a vida dela tem que ser mudada e transformada. Eu brinquei aqui esses dias, não sei se foi domingo ou se foi terça-feira passada, eu disse que nós antigamente, quando ia para o culto, eu tinha um culto quando eu me converti, há quase 30 anos atrás, existia um culto das irmãs, e o tema do culto era o culto da cestinha. Era o culto, era um chá da tarde. As irmãs reuniam à tarde na casa e elas iam orar na casa umas das outras. E era só as irmãs do manto. Lembra das irmãs do manto? Alguém lembra desse nome aí? Era só as irmãs do manto, irmão. Só as irmãs do coque mesmo. Quando você ia nesse culto, você já ia tremendo. Você já morria de medo, porque se você tivesse em pecado, você já dizia assim: Senhor, não me envergonha aqui não, porque a irmã, irmãos, quem já teve essa experiência? A irmã vinha marchando assim na sua direção, a alma já ia saindo do corpo. Já passou por isso, Sebastião? Não, né? É Nutella. Quem já passou por isso aí? Quem é uns crentes antigos aí? Meu irmão, a irmã vinha marchando assim na sua direção, assim, ó, sua alma já ia saindo do corpo. Quando ela vinha dizer assim: eis meu servo que eu te digo. Meu irmão, Tiago já passou por isso. Já ficava: não, Senhor, aqui não, Senhor, aqui não me envergonha não. Tenho visto a tua vida. Irmão, quando tem poder de Deus, o pecado é revelado na hora. Não adianta. Então nós precisamos entender que uma igreja sem poder de Deus não tem como revelar o pecado. Então a igreja precisa ter poder de Deus, para que quando a pessoa entrar em pecado aqui, ela tem que perceber que o poder de Deus que habita aqui, neste lugar, através da vida dos irmãos, vai ter poder de mudar a vida dela por completo. Vocês não se preocupem, porque eu não sou do manto.
Eu já fui. Tem até figurinha minha aí. Eu sei disso. Ó, rodando. Tem. Nunca viram, não? Já espalharam minha figurinha aí. Tem uns inimigos nessa igreja. Eu tenho alguns inimigos aqui. Tem um ali, ó. Cadê ela? Olha lá, ó. Foi dormir lá, ó. Tá cansada? Foi dormir, ó. Um inimigo mortal para fazer meme aqui, ó. Então tem figurinha minha há 1900 e antigamente rodando. E que música que estava cantando? Sabor de Mel. Eu já fui crente, irmão. Então nós precisamos entender que hoje você não vai vir aqui e eu vou gritar: eis meu servo, que eu te digo. Eu não tenho esse dom. De vez em quando eu profetizo, mas não dessa forma. Mas eu quero que você entenda uma coisa: estamos orando para que essa igreja seja cheia do poder de Deus. Chacoalha quem está do seu lado e diga: precisamos ser cheios. Precisamos o quê? Sem o poder do Espírito, podemos realizar grandes obras, mas não estender as estacas do reino de Deus. Podemos até fazer grandes coisas, mas nós não vamos alargar as tendas, nós não vamos estender as estacas. Tem muita gente que está fazendo muita coisa. Eu já ministrei aqui para os irmãos sobre dois tipos de pessoas: as pessoas que fazem obras e as pessoas que fazem o reino de Deus avançar. Tem muita gente só fazendo, mas não adianta fazer sem ser. O que eu disse? Não adianta fazer sem ser. Se você está fazendo a obra, mas você não é transformado, a sua obra é em vão. Ou é em vão, perdão. Então você precisa aprender uma coisa: nós, como igreja, nós temos que estender as nossas tendas, ou alargar as nossas tendas, fincar as estacas do reino de Deus, porque senão a gente vai ficar patinando, irmão. E nós não podemos ficar patinando. Tem igreja, não estou falando mal de nenhuma igreja, não estou questionando e nem criticando nenhuma igreja, não grava. Não estou questionando nem criticando nenhuma igreja, mas tem igreja que passa anos e anos e anos e continua do mesmo jeito. Como que pode? Uma igreja que tem poder de Deus é uma igreja viva, e tudo que tem vida cresce. Se não cresce, tem uma anomalia. Então tudo que tem vida cresce. Se tem poder de Deus, tem evangelho de Deus, tem que ter crescimento. Então, como está em Isaías capítulo 54, tem que alargar as tendas, tem que fincar as estacas, porque se não tiver poder de Deus, o reino de Deus não avança. Toda a igreja precisa aprender isso. Com o poder de Deus, a igreja avança. Uma igreja não cresce sem poder, irmãos. Cada parte dessa que nós crescemos, esse lado, aquele lado ali, ninguém aqui cresceu porque é bom. O crescimento dessas duas partes da igreja e o crescimento de quantidade de irmãos aqui da igreja não é porque nenhum pastor de rede aqui é bom, não é porque nenhum líder de célula aqui é bom, porque se nós nos orgulharmos do que nós estamos fazendo, nós vamos cair. Provérbios 18, 16 ou 16, 18, o que precede a queda é a soberba. Então, se eu for soberbo e achar que o que está acontecendo aqui é por mérito, eu estou cavando a minha sepultura espiritual. Tudo que acontece nessa igreja aqui não é por causa de nenhum pastor de rede e nem por causa desse pastor que vos fala. Nós não estamos aqui falando nada de nós mesmos. Se nós estamos vivendo algo, é porque nós estamos crendo no poder de Deus que traz expansão do reino dele para a terra. A igreja só cresce se ela estiver cheia do poder de Deus. Líder de célula que não tem poder de Deus, a tendência dele é a célula dele não crescer. Pastor de rede, se não tiver poder de Deus, a tendência da rede dele é diminuir. Pastor de igreja, se não tiver poder de Deus, a tendência dele é tentar fazer alguma coisa, mas ele vai patinar e o reino de Deus não vai avançar. O reino de Deus não é feito por obras. O reino de Deus é feito por quem é dele, quem faz parte dele. E se você é reino dele, você vai crescer com aquilo que ele quer que você cresça. Não é o seu fazer.
não é fazendo que nós crescemos. O que cresce célula, o que cresce rede, o que cresce discipulado, o que cresce igreja, é poder de Deus. É o quê? É o quê? Então nós precisamos ter esse entendimento. Jesus, ele foi categórico para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos, em Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de quê? Do poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. A palavra ficar em Jerusalém é você estacionar, ficar parado naquele lugar. Ali nós podemos ficar só nesse texto e dizer: por que eles ficaram? Porque obedeceram. Então só tem poder de Deus quem obedece. Se não obedece, não recebe. Segunda coisa, por que eles receberam? Porque perseveraram. Se não perseverar, não recebe. Vamos parar por aqui, senão a gente ia ficar a noite toda só nesse texto. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou para ele o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? E o poder de Deus vem da onde? Do alto. Ficai em Jerusalém, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejai-vos o quê? Revestidos de poder. Jesus foi categórico nisso. Ele disse: olha, vocês vão dar continuidade ao Evangelho. Vocês vão dar continuidade no que eu comecei. Eu fiquei 3 anos e meio ensinando vocês, 3 anos e meio direcionando vocês, 3 anos e meio discipulando vocês, 3 anos e meio inserindo em vocês aquilo que havia em mim, 3 anos e meio compartilhando com vocês o poder de Deus. Mas agora eu quero pedir uma coisa para vocês: eu vou ao meu Pai e vocês precisam permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles tiveram esse entendimento. Eles perseveraram 10 dias orando, até que a Bíblia diz que veio sobre eles o poder de Deus do alto. E quando eles receberam o poder, o que aconteceu com a igreja primitiva? Ela expandiu. A igreja só expande se ela for cheia do poder de Deus. Quantos querem ser cheios? Nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia nos ensina isso. Jesus ensinou isso para os discípulos. Agora, nós precisamos entender que eles só estariam aptos para continuar pregando o Evangelho se eles vissem o que estava acontecendo. Atos capítulo de número 1. Nós podemos talvez até falar todos os capítulos de Atos. São 28 capítulos, 1007 versículos. Atos capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor chamou eles e disse o que para eles? Ei, vocês precisam testemunhar, eu sendo assunto aos céus. Vocês serão minhas, 1:8 de Atos, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto hoje nós somos os confins da terra. Eles começaram em Jerusalém, expandiram o Evangelho por toda Samaria, expandiram o Evangelho para a Judéia e chegou a Marabá. Marabá é os confins da terra. Não estou dizendo que Marabá é longe, mas de Marabá para Jerusalém é longe. Chegou até nós. Por quê? Porque eles foram revestidos. Eles foram o quê? Eles foram o quê? E o que é revestimento? O que é revestimento? Você coloca uma telha aqui. O telhado. Você coloca o telhado. Você coloca uma telha aqui e você reveste essa telha com um produto. Além de cobrir a chuva para não entrar aqui, a telha vai passar um período que ela vai sugando a água, ainda mais essa aqui brasilite, vai passando um tempo, daqui a pouco ela começa a rachar e criar goteiras. Mas quando você passa um produto na telha, não sei como é o nome do produto, vedacite, vedalite, obrigado engenheira Débora.
impermeabilizante, você passa ele em cima do telhado, ele vai dar o quê? Uma proteção muito maior. Então você faz o telhado e você reveste o telhado com impermeabilizante. A igreja precisa ser revestida. A igreja já tem o poder de Deus, a igreja tem a unção do Espírito, mas no Pentecoste tinha que vir com mais força, tinha que vir com coisa mais poderosa. Não era só um pouquinho, ele já tinha o Espírito Santo. Livro de João, capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jesus chegou e fez assim, ó, não saiu o sopro. Não saiu. Não grava isso não. Ô Priscila, é porque ficou mais curto, né? Ah, tá bom. Receba. Não sai. A Bíblia diz no capítulo de número 19 que Jesus chegou até os discípulos e soprou sobre eles. Quer gravar, né? Soprou sobre eles. Eles deram aquela cambaleadazinha. Mas agora não. Eles não só têm um pouquinho. Agora eles serão revestidos. Agora eles serão. O dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo já alcançou você. Aleluia. O dia que você levantou as mãos e disse, eu recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, o Espírito Santo já chegou até você. Ele já entrou em você. Mas hoje você será revestido do poder de Deus. Levanta as suas mãos. Hoje você será revestido do poder de Deus. Se você crê nessa palavra, por um minuto, hoje você será revestido do poder de Deus. Se você quer isso para a sua vida, levante a sua voz por um minuto, exalte a Ele. Se você fala em línguas, deixa o Espírito Santo usar os seus lábios. Hoje você será revestido de poder de Deus. Hoje o Espírito irá te revestir. Você será cheio. Anote, por favor. Anote. Muita dor de cabeça. Anote, por favor. Resultados do Pentecostes. Então, eu queria dizer para vocês que a terça-feira passada e hoje até agora era a introdução. Agora eu vou começar a falar sobre os resultados do Pentecostes. Fizeram um meme meu. O povo gosta do que não presta, né? Quando eu faço um videozinho meu, quando eu faço um vídeo, o que é isso aí? Não, isso aí não. Se eu tomar isso aí já começa a amolecer. Dorflex, tem um remédio dentro da minha primeira gaveta ali. Se você coloca um videozinho de uma palavra igual essa guria está fazendo aqui, dá 5.000, 6.000 visualizações, um trechozinho de 1 minuto. Fizeram um meme meu. Todo mundo viu, né? Já está chegando a quase 25.000 visualizações. Aquele negócio daquele aviãozinho assim, ó. Aí vocês compartilham, né? Tem quase 500 compartilhamentos. Aquele que foi feito antes desse, eu dando uma palavra em 1 minuto, teve 22 compartilhamentos. Esse teve 500. Vocês conseguem imaginar se vocês fizessem com os outros igual vocês fazem com os memes? Seria muito melhor. Sim ou não? Fica a dica. O povo coloca assim, olha o meu pastor no meme. Então coloca assim, ó, olha o meu pastor. Que não seja meme. 500 compartilhamentos em uma palavra para mudar a vida de alguém é melhor do que 500 compartilhamentos no meme. Pode continuar fazendo os memes, né? Ajuda, né? Dá o quê? Visualização, engajamento, né? Maravilha, beleza. Mas vamos voltar. Vou começar a cobrar agora.
Agora olhe para mim. Resultados do Pentecostes. Resultados do Pentecostes. Primeira coisa que nós precisamos aprender, anote por favor, bem grandão, resultados do Pentecostes. Qual é o primeiro resultado do Pentecostes? Você recebe poder para sacudir o medo. Você recebe poder para o quê? Para o quê? Preste atenção. Crente medroso é crente vazio. Crente medroso é crente vazio. Volta de novo o texto de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo 1,7. Crente medroso é crente vazio. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito. Algumas versões dizem espírito de medo. Mas Deus nos deu o quê? Poder. Deus nos deu o quê? Poder. Então nós precisamos aprender. Um dos resultados do Pentecostes é o quê? Sacudir o medo. Nós precisamos ter esse entendimento. O Pentecostes, ele tira o medo. Ele lança fora o medo. Ele joga fora o medo. Por quê? Porque nós estamos cheios do poder de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? O senhor vai tomar remédio e não vai orar? Vou, passei o dia inteiro lendo. Desde 8h40 da manhã que eu estou aqui, o dia inteiro lendo. Só para falar isso para vocês, não foi nem em casa. Então olhe para mim. Primeira coisa, como resultado do poder de Deus, do Pentecostes, ele faz o quê? Afasta o medo. Faz o quê? Olhe para quem está do seu lado. Se tu é medroso, você ainda não teve a experiência de receber o poder de Deus. Porque quem recebe o poder de Deus, o medo corre. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo. Eu sempre digo isso para os pastores. Deixa eu abrir um parênteses. Desculpa, esse microfone é ruim, né? Você não pode nem... Olhe para mim. Eu sempre digo isso aos pastores. Pastor que tem medo, a igreja dele não cresce. Por quê? Porque ele tem medo até de expandir a igreja. Porque ele tem medo do que vai gastar. Ele tem medo de como vai ser. Ele tem medo se os irmãos vão ajudar ou não. Ele tem medo, e se o povo não ajudar? Vocês acham que a gente não tem essa pergunta de vez em quando? Senhor, eu vou fazer. E se o povo não ajudar? Um dia eu fiz essa pergunta. Senhor, o Senhor está mandando a gente quebrar essa parede ali. Eu vou quebrar. E se o povo não ajudar? Sabe qual foi a resposta de Deus? A igreja é sua. Você é o dono dela. A responsabilidade da minha igreja é de quem? É minha. Falei, sim, senhor. Quebramos e Deus deu condições e pagamos. Quebramos e Deus deu condições, pagamos. Vocês viram o vaso bonito lá na frente? Aquilo lá foi um rim hoje. A missionária e a Tainara me deram um golpe hoje. Grande. Um golpe. Chuta quanto que foi um trenzinho daqueles dois vasinhos lá na porta lá. Fala, Tainara. 3.997 reais. 4 mil reais aqueles dois vasinhos ali. Aqueles dois vasinhos bonitinhos ali na frente. Mas me deram uma facada violenta. Tainara e a missionária falou, esse é bom. A Miss, amor, esse vai ficar bonito. Ah, é? Então passa o teu cartão. Não vou comprar e pronto.
Está lá o vaso. Nem adianta, não enmaço, não compro, vamos embora que eu não vou comprar. Alguém viu o vaso? Está lá os vasos. Comprei. Presta atenção, não é meu. A obra é de quem? A obra é de quem? Pode ter certeza, amanhã os vasos serão pagos. Porque não é meu, é dele. Tudo que nós fazemos aqui é para Ele. Então nós precisamos aprender uma coisa: quem tem poder de Deus não tem medo. Quem tem poder de Deus, você está andando a pé porque você tem medo de comprar um carro. Você está desempregado porque você tem medo de sair na rua e procurar emprego. Vou falar. Tu tá solteiro ou solteira até hoje? Cleide. Jaziana me xinga. Deve ter xingado bem baixinho lá. Você precisa entender, não podemos ter medo. Tem gente que tem medo de prosperar. Tem gente que tem medo de avançar. Tem gente que tem medo de romper. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de crescer ministerialmente. Tem gente que tem medo de pegar o microfone para pregar. Tem gente que tem medo de cantar. Tem gente que tem medo de liderar. Tem gente que tem medo de expandir. Preste atenção, tem poder de Deus? Não é você, é Ele. É tudo dele, e é por meio dele, e é para Ele. Então, se Deus está te direcionando, só vai, meu irmão. Vai, porque se você tem poder de Deus, você joga fora todo o medo. A gente cantava uma música assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tinha uma música assim? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não me deu. Não tem uma música assim? É tipo essa aí. Eu não lembro, não, mas tem uma música assim. Não sei, não tem uma música assim? Tem, Tiago? É. Vocês se lembram aí. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, é da Ludmilla. Eu só lembro de todo medo. Nós precisamos ter entendimento de que o resultado do Pentecoste é sacudir o quê? O medo. Jogar fora o medo. Preste atenção. Quem tem poder de Deus tira os olhos da especulação e começa a caminhar em ação. Tira os olhos da especulação e começa a caminhar em ação. Você não fica só especulando. Você vai lá e faz. Você age, porque veio sobre você poder de Deus. Esse é o resultado do Pentecostes. Resultado do Pentecostes, ele te dá poder até para morrer. Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos aqui. Os discípulos, eles receberam a unção até para morrer em nome de Cristo. Eles tinham poder até para morrer em nome do Senhor. Por quê? Porque eles eram cheios do poder de Deus. Eles eram o quê? Eles eram o quê? Atos 3, 4. Coloca aqui para mim. Atos 3, 4. Vamos lá. Pedro. Lembra desse texto? Pedro e João estão subindo para orar. Tem um moço na porta do templo pedindo esmola. Dá uma moedinha aí. Me dá alguma coisa aí. Pedro diz o que para eles? Olha para nós. Pedro diz o que para ele? Pedro diz o que para ele? Pedro diz o que para ele? Diga para quem está do seu lado: olhe para mim. Pedro diz o que para ele? Olhe para nós.
O que é isso, pastor? Quem tem poder de Deus vive uma vida em santidade. Porque só tem poder para falar isso quem vive uma vida em santidade. Ah, irmão, eu preciso abrir um parênteses. Há uns 2 ou 3, 4 meses atrás, um infeliz chamado de pastor começou a bater em todas as igrejas. Vocês lembram que eu já bati nesse cabo aqui? Começou a bater em todo mundo, batendo contra dízimo, batendo contra os ministérios, fez um montinho para derrubar a bola de neve, ele mais outro pastor, fizeram um montinho, mas fez uma lambança, e todo o vídeo, e tem um monte de crente que já viu o vídeo dele, Tiago Alicerce, um monte de crente assistiu os videozinhos dele e achava top, ele batendo em todo mundo, um carequinha de barbinha meia preta com branco, e ele batia em dízimo, batia em pastor, batia em todo mundo, batia em todo mundo. Irmãos, ontem saiu um vídeo da mulher amante dele, dizendo que tem 18 anos que tem caso com ele, confessando, e soltou na internet para todo mundo. E ele fez um videozinho dizendo: me perdoem, não me julguem, só orem por mim. Julgou todo mundo, matou todo mundo, bateu em todo mundo. Por quê, irmãos? Nós precisamos aprender uma coisa. Nós não somos santos o suficiente, mas nós precisamos aprender uma coisa. Quem tem, é só esvaziar aí, ó filha, porque ela está voltando. Quem tem poder de Deus tem uma vida santa. Pode dizer como Pedro disse para eles: o quê? Olhe para mim. Porque hoje as pessoas querem pregar o evangelho dizendo assim: não, eu sou falho, não olhe para mim. As pessoas querem pregar o evangelho para os outros, mas elas não querem ser exemplo. Preste atenção, eu aprendi isso antigamente, que as pessoas diziam: eu tenho que pregar aquilo que eu estou tentando viver. É mentira, eu aprendi errado. De uns anos para cá eu aprendi: eu tenho que pregar o que eu vivo, não é pregar o que eu estou tentando viver. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Pedro só disse: olhe para mim, porque ele podia dizer: olhe para nós, não temos ouro, não temos prata, mas temos poder de Deus, temos poder de Deus, temos poder de Deus. Então levanta aí agora. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos poder de Deus. Nós não temos ouro, não temos prata, mas nós temos poder de Deus. Essa história de dizer: não olhe para mim, eu sou falho, é mentira. Olhe sim. Olhe para o seu pastor, veja se ele é errado e se ele é mentiroso. Olhe para o seu líder, tem que olhar mesmo para ver se ele é errado ou mentiroso. Tem que acompanhar a vida dele mesmo, tem que saber o que ele posta na internet, como vive a vida dele, como é a vida dele. Porque não tem esse negócio de dizer: eu estou pregando aqui, eu sou falho. Não, eu tenho que ser exemplo. Pedro diz: quem tem poder de Deus tem santidade, tem exemplo, tem caráter, tem vida cheia de Deus. E quem tem vida cheia de Deus não vive uma vida de engano. Quem me ouve? Quem me ouve? Olhe para o seu líder, olhe para o seu pastor. Tem que ter santidade. Ah, eu sou falho, não olhem para mim. Que conversa é essa? Pedro disse o quê? Olhe para nós. Olhe para quem? Olhe para nós. Então o poder de Deus nos traz uma vida em santidade. Que eu disse? Mais uma, anote aí. O poder de Deus, quando está em nossas vidas, nos ensina a perdoar. O poder de Deus vem em nós para nos ensinar a perdoar. Nos ensinar o quê? Você conhece algum crente que diz assim: não perdoo de jeito nenhum? Alguém riu aí. Foi a Kátia doida. Foi alto, Kátia. Não perdoo de jeito nenhum. Escute uma coisa, irmãos: onde tem poder de Deus, tem perdão. Agora olhe para mim. Deixa eu ver como eu vou falar isso para você.
perdoar não significa que eu tenho que continuar caminhando junto. Eu te perdoo, vai em paz. Mas perdoar não significa que eu sou obrigado a continuar caminhando com você. Está perdoado. Te amo, te perdoo, te respeito, mas não sou obrigado. Mas o poder de Deus me ensina a perdoar. Amém, queridos? Então, os resultados do Pentecostes são esses. Nós precisamos aprender isso. Outra coisa, nós necessitamos do Pentecostes. Para quê, pastor? Para aprendermos a amar quem nos odeia. Para o quê? Para quê? Mais alto. Para quê? Não. Calma aí, eu acho que eu falei errado. Alguém está com raiva de mim. Alguém se levantou contra mim. Então eu tenho o poder de Deus para colocar um story. Deus me revela um versículo para eu colocar um story e me justificar. Ah, não. Deus me revela um versículo para eu colocar um status e me justificar. É para isso? Não. O poder de Deus na minha vida é para quê? Para amar quem nos odeia. É para dizer, ó meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. É difícil, irmão. É fácil. Mas quando você tem o poder de Deus, você aprende a fazer isso. Olha, irmãos, eu caminho todos os dias para aprender a viver como um cristão. Eu tenho mais de 27 anos que eu sirvo ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que eu já fui decepcionado em 27 anos? Sim ou não? Quem está comigo aqui há mais de 5 anos? Maria, você já viu chegar nessa igreja de cara fechada e não falar com ninguém, zangado? Já viu? Quem está comigo aqui há 10 anos, já viu chegar aqui e dizer assim, não quero nem papo com ninguém, chegar aqui zangado, fechado, não quero conversar com ninguém, ninguém fala comigo, eu me emburro e fico quieto, fico calado. Já viu fazendo isso? Não, eu não. E já tive motivos para isso? Irmão, muitos. Aí tem uns crentes que ele está chateado, zangado com o pai, com a mãe, com o marido, com o namorado, com a namorada, com o cachorro que cagou na sala, com o gato que cagou debaixo do armário. Aí ele está zangado com o marido que pisou na casa que ela estava limpando. Aí ele está zangado por um monte de coisa. Chega na igreja emburrado, cara feia. E tu fica assim, e agora? Falo ou não falo com ela? Falo ou não falo com ele? Não, fulano hoje não está bem. Uai, fulano hoje não está legal. Nós precisamos aprender, irmãos, que o poder de Deus, quando está em nossas vidas, supera todas essas coisas. Nós precisamos ter entendimento. Nós temos que amar aquele que nos odeiam. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas eu não posso deixar isso interferir na minha vida espiritual, na minha vida cotidiana como igreja. Então deixa eu pedir um favor para vocês aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Chacoalha quem está do seu lado aí, por favor, mas chacoalha mesmo com gosto. Diz assim, ó, posso te pedir uma coisa? Nunca mais chega na igreja com a cara feia. Fala para ele, nunca mais. Você pode estar morrendo, você pode estar sem a cabeça do dedão, você pode estar com um gato que cagou em cima da sua cama, mas chega aqui sorrindo, chega aqui feliz, porque aqui o Evangelho de Deus é poder para nossas vidas, e nós precisamos aprender isso. Quem tem poder de Deus tem vida alegre, é satisfeito com o Senhor, tem tudo. Não chega mais de cara feia nessa igreja. Vou botar uma placa lá na porta, tá de cara feia? Volta. Ixi, é melhor não. É melhor não.
Nós precisamos entender que o Pentecostes vem para as nossas vidas. Nós necessitamos dele para quê? Para amar quem nos odeia. Para que nós necessitamos do Pentecostes? Para levar a vida a quem está desejando a morte. Para que nós precisamos do Pentecostes? Para abençoar a vida daqueles que se sentem amaldiçoados. Para que nós precisamos do Pentecostes? Nós precisamos de revestimento do poder de Deus para transformar os nossos inimigos em amigos. Isso é o Evangelho. Nós precisamos do poder de Deus para quê? Para conquistar pessoas com o poder, com a força irresistível, com o amor incondicional do Senhor. Quando você prega o amor incondicional do Senhor, cheio do poder de Deus, não tem como a pessoa resistir. Então aprenda uma coisa: todo crente precisa ser cheio do poder de Deus. Quantos me ouvem? Quem me entende? Quem me ouve, quem me entende? Então para que serve o poder de Deus? O poder de Deus serve, anote aí. O poder de Deus serve para quê, pastor? Para nós podermos falar de Cristo com intrepidez. Falar de Cristo com quê? Falar de Cristo com quê? Nós precisamos entender uma coisa. Pedro, quando foram cheios, a Bíblia diz que Pedro, na hora que recebeu a unção, ele levantou com intrepidez e ele começou a pregar o Evangelho. Começaram a acusar eles estão bêbados. Se fosse hoje, os crentes de hoje, Sebastião, alguém nos acusasse e dissesse: estão desse jeito aí, falando em línguas, gritando porque estão bêbados, o crente ia segurar a língua na hora, ia voltar lá e: ah é? Tá falando mal de mim? Tu me conhece? Sabe quem eu sou? Tu já me viu antes? Aí a gente ia ter que segurar os crentes. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a questionar, estão bêbados, embriagados, Pedro com intrepidez levantou a voz e diz: varões galileus, estes homens aí não estão bêbados, eles estão cheios do poder de Deus. E começou a anunciar Jesus desde a época de Moisés e trouxe o Evangelho para eles. Pregou uma palavra com intrepidez. E a Bíblia diz que na hora que ele fez o apelo, 3.000 pessoas aceitaram Jesus numa mensagem. Meu irmão, teve um culto aqui nessa igreja que 40 pessoas aceitaram Jesus. A gente ficou louco. A gente faltou ficar doido. Nós ficamos doido. Nós não sabia nem o que fazer com 40 pessoas aceitando Jesus. Eu quero ter esse prazer de fazer um apelo. 3.000 pessoas vindo lá na frente, aceitando o Senhor como o único, suficiente Salvador de suas vidas. Sabe por quê? Porque Pedro pregou com intrepidez. Vire para quem está do seu lado e diga: seja intrépido. Repete 3 vezes que você fala em línguas. Nós precisamos aprender uma coisa. Eles buscavam o poder não para impressionar as pessoas com milagres, mas para pregar a palavra com unção. Eles buscavam o poder de Deus não para impressionar as pessoas, mas para pregar com unção. Irmãos, olha, eu brinco aqui com os irmãos e eu falo isso. Existem alguns pregadores, não tem problema de estar gravando não, mas tem uns que não dá para assistir. Os cabos inventam muita coisa. Eles criam palavras, eles arrumam histórias. Eu já até disse para os irmãos aqui, tem uns que quando pega o microfone ele diz: passei a noite inteira de joelho pedindo a Deus esta palavra.
Os crentes que estão sentados já ficam, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Aí ele já diz assim, o Senhor veio e sentou do meu lado e disse, meu servo, eu fico Jesus eterno. Meu Jesus, será que um dia eu vou ter esse privilégio? Então eles já começam a usar palavras de testemunhos e muitas vezes só tem papo. Um dia desse alguém me perguntou assim, por que o senhor não traz alguns pregadores famosos aqui na igreja? Eu falei, para quê? Para quê? Olha eu aqui. Nem é. Para quê? Esses caras pregam o Brasil inteiro, viajam o Brasil inteiro pregando uma mensagem e não tem uma ovelha. Não tem nenhuma igreja. Nem congrega muitas vezes. Nem congrega. Olha, irmão, pregador e cantor que não congrega numa igreja local não presta. Podia te dar o nome de um monte. Mas pregador e cantor que não tem uma igreja local para se alimentar, não presta. O cara passa o ano inteiro viajando, não senta um dia para ouvir. Eu comentei essa semana com os irmãos, eu prego aqui na igreja o ano inteiro. De vez em quando eu digo assim, eu preciso ir por uma conferência, muitos irmãos ficam, meu Deus, o missionário vai viajar, vai ficar 5 dias fora, 10 dias fora. Mas irmão, passo um ano ministrando para vocês, quando é que eu recebo? Inclusive quero avisar para vocês que o mês que vem eu vou receber. Vou passar 5 dias numa conferência, já estou de passagem comprada, vou para a conferência, vou ficar 5 dias sentando só, comendo, e vou voltar de lá do jeito que eu voltei um ano retrasado, no dia que eu fui para essa conferência. Lembra que eu fui numa conferência o ano retrasado? Quem lembra? O ano retrasado eu fui numa conferência ali, bem ali, nos Estados Unidos da América. Fui numa conferência em Miami, o ano retrasado eu fui numa conferência em Miami. Quem lembra quando eu voltei da conferência? Mês que vem eu vou de novo nessa conferência, Conferência Mundial de Pastores. São 5.000 pastores do mundo inteiro. E eu fui convidado para estar lá. E eu estarei lá, sentadinho na primeira fileira. Se Deus permitir, eu quero sentar na primeira fileira, com meu celular na mão, anotando tudo. E quero voltar de lá cheio para ministrar para esta casa, amém? Então mês que vem, se alguém falar, cadê o missionário? Tá recebendo, amém, irmãos? Não vou viajar lá para curtir, nem nada não, tá recebendo. E além disso, meu filho comprou a minha passagem. Sabe quanto que ele pagou? $350. 2 dias de trabalho ele comprou minha passagem ida e volta. Ô vergonha para o Brasil. Ô vergonha. 2 dias ele trabalhou, um dia só. O Delvis trabalhou um dia, ganhou $286 num dia. Trabalhou no outro dia, ele falou, pai, achei a passagem, pode comprar a passagem aí. E $300. Sabe quanto que custa para nós no Brasil? Deixa quieto. Dá, né? Então preste atenção. Nós precisamos aprender uma coisa. O evangelho de Deus é poder. Então a Bíblia diz que eles receberam e eles testemunhavam o evangelho. Eles tinham a glória de Deus sobre a vida deles, para que a vida dos outros fosse mudada. Então eles tinham que ser intrépidos. Como a Bíblia diz que Pedro foi intrépido. Pedro pregou o evangelho com intrepidez. Irmão, não tenha medo de falar do evangelho. Pastor, eu não sei pregar não. Você não precisa saber. Você só fala, olha, Jesus é bom. Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Jesus fez algo poderoso. Você só precisa fazer isso. Então, quando recebe poder, você tem poder para testemunhar. Você tem poder para o quê? Você tem poder para o quê? Outra coisa, anote aí. Eles receberam o poder de Deus e a Bíblia diz que eles foram cheios do poder de Deus. Para quê, pastor? Para falar das grandezas de Deus. Então Deus só enche alguém para falar das grandezas dele. Deus não enche você para você ser soberbo. Deus enche você para você falar das grandezas dele. É ele que tem que ser glorificado.
É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser digno, é Ele que tem que ser bendito, é Ele que tem que ser ovacionado, é o nome dEle que tem que soprar. Essa história de vou soprar o seu nome no Brasil, Deus não precisa soprar o nome de ninguém, é o nome dEle que tem que ser soprado no Brasil, é a glória dEle que tem que ser ovacionada no Brasil. Nós estamos aqui para aprendermos que quando nós recebemos poder de Deus, é para testemunhar da grandeza dEle. Atos capítulo de número 2, do versículo de número 4 até o versículo de número 11, você vai ver isso. Eles receberam poder para quê? Para testemunhar as grandezas de Deus. É Ele que tem que ser glorificado. Amém, queridos? É para Ele que nós estamos aqui. Nós temos que ter esse entendimento. Deus tem feito grandes coisas e fará mais ainda em nome de Jesus. Estou escrevendo aqui próximo RCE, porque meu tempo acabou. Fique de pé. Semana que vem nós continuamos. Preste atenção numa coisa. Nós vamos orar mais uma vez. Para que, pastor, que nós vamos orar? Nós vamos orar para que recebemos o poder de Deus. Para que? Receber o poder de Deus. Precisamos ser cheios. Quero lhe fazer um pedido. Não quero pedir para você procurar ninguém e nem para orar com ninguém. Eu quero te pedir para você procurar um lugar nesse prédio. Caça um lugar. Se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Se você quiser ajoelhar aqui, se você quiser procurar um canto aí, procure. Mas eu quero te pedir uma coisa. Procure um lugar para você falar com Deus. Nós precisamos receber poder do alto. Procure um lugar para você orar. Qual é a minha oração, pastor? Eu quero ser cheio.